Brasília é uma cidade de ruídos. Gritos de parlamentares, negociações de corredores, o barulho constante das máquinas de contar dinheiro que alimentam o fundo eleitoral. Mas no topo da pirâmide existe um silêncio que é mais poderoso que qualquer discurso. É o silêncio de uma caneta, uma única caneta Montblanc. Enquanto os candidatos para 2026 se degladiam em palanques improvisados e redes sociais, o verdadeiro tabuleiro já foi montado. As peças não se movem sozinhas. Existe um árbitro que, nos últimos anos, deixou de apenas aplicar as regras para se tornar o próprio arquiteto do jogo. Neste dossiê, o ponto cego do poder mergulha na trajetória e na estratégia da figura mais polarizadora da história recente do Brasil. Alexandre de Moraes não é apenas um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é o ponto focal de um novo mecanismo de poder que redesenhou as fronteiras entre a justiça e a política. Ele é o homem que detém, sozinho, a chave que abre ou tranca as portas do Palácio do Planalto para 2026. Esse poder não se exerce em discursos televisionados nem em votos no plenário. Ele opera em despachos monocráticos, decisões cautelares e interpretações elásticas da Constituição. Sob o argumento de defender a democracia, cria-se um ambiente onde a exceção vira regra e o contraditório se torna opcional. A caneta não apenas pune ou absolve, ela define quem pode falar, quem pode concorrer e quem deve ser silenciado antes mesmo do jogo começar. No Brasil de hoje, a política passou a pedir autorização ao judiciário para existir. O resultado é um sistema em que a soberania popular fica condicionada ao aval de um único centro decisório. Não se trata mais apenas de eleições livres, mas de eleições permitidas. Enquanto o cidadão comum acredita estar escolhendo seu futuro na urna, o filtro já foi aplicado muito antes, longe dos olhos do público. É nesse descompasso entre aparência democrática e controle institucional que o ponto cego do poder se aprofunda. Porque entender 2026 exige olhar menos para os palanques e mais para o silêncio de quem segura a caneta. Para entender, precisamos voltar a 2019. Foi ali que o mecanismo nasceu. O Inquérito 4781, popularmente conhecido como o Inquérito das Fake News. Um instrumento jurídico que juristas de renome descreveram como um monstrengo, onde a vítima, o investigador e o juiz são a mesma instituição. Moraes não foi escolhido por acaso. Sua trajetória como secretário de Segurança em São Paulo e ministro da Justiça lhe rendeu o apelido de xerife. Mas em Brasília, ele evoluiu. Ele compreendeu algo que seus pares demoraram a notar. Em uma era de guerra de informação, quem controla o fluxo da verdade controla o poder. Ele utilizou o inquérito perpétuo para criar uma zona de exclusão. Políticos, influenciadores e empresários descobriram que existia um novo limite, um limite invisível, mas absoluto. Aqueles que o cruzaram sentiram o peso de decisões monocráticas que não encontravam precedentes nos livros de direito constitucional, mas que encontravam uma eficácia avassaladora na realidade política. A partir desse momento, o debate público deixou de ser apenas um embate de ideias e passou a operar sob um regime de risco permanente. Não era mais necessário um julgamento, uma condenação formal ou o devido contraditório para que a punição ocorresse. Bastava a interpretação de que determinada fala colocava em risco a democracia, um conceito amplo, elástico e convenientemente indefinido. O efeito foi imediato, a autocensura se espalhou. O silêncio tornou-se estratégia de sobrevivência política. Quem ainda falava media cada palavra como quem caminha sobre um campo minado. Esse novo modelo não precisou ser imposto pela força bruta, ele se consolidou pela imprevisibilidade. Ninguém sabia exatamente onde estava a linha, apenas que ela existia e que atravessá-la tinha custo alto. Assim, o poder deixou de agir apenas depois do conflito e passou a moldar o comportamento antes mesmo que ele surgisse.
Em 2026, o cenário eleitoral não será definido apenas por votos ou campanhas, mas por esse ambiente invisível de controle prévio, onde a pergunta central já não é o que pode ser dito, mas o que ainda é permitido pensar em público. O grande trunfo de 2026 não é quem terá mais votos, mas quem terá o direito de recebê-los. O sistema de filtragem de candidatos atingiu um nível de sofisticação nunca antes visto. Através do Tribunal Superior Eleitoral, o mecanismo Moraes estabeleceu uma jurisprudência de exclusão. A inelegibilidade de figuras centrais da oposição não foi apenas um evento jurídico, foi um movimento de engenharia política. Ao retirar do tabuleiro os maiores puxadores de votos do país, o árbitro mudou a natureza da competição. O debate sobre 2026 já começou enviesado. Não se discute quem é o melhor, mas quem será permitido participar. Mas o filtro vai além, ele atinge o financiamento. Como vimos no nosso dossiê anterior, os 5 bilhões do fundo eleitoral fluem para onde o sistema permite. Partidos que desafiam o status quo judicial enfrentam bloqueios de contas, multas milionárias e o isolamento político. O recado de Moraes é claro: a democracia é permitida, desde que não ameace a estrutura que a sustenta. O efeito prático desse modelo é a criação de uma democracia tutelada. O eleitor comparece às urnas, escolhe entre nomes e discursos, mas raramente percebe que o cardápio já foi definido muito antes do dia da votação. Candidaturas viáveis são aquelas que passam pelo crivo jurídico, financeiro e institucional. As demais são neutralizadas ainda na largada, seja por decisões judiciais, seja pela asfixia econômica. O voto continua existindo, mas sua capacidade de produzir ruptura real é cada vez menor. Nesse cenário, a eleição de 2026 se apresenta menos como uma disputa de projetos e mais como a ratificação de um arranjo pré-estabelecido. O sistema não precisa mais convencer, basta administrar riscos. Ao controlar quem pode concorrer, quem pode financiar e quem pode falar, o poder se antecipa à vontade popular. A pergunta central deixa de ser o que o povo vai escolher e passa a ser até onde o povo pode escolher. É nesse ponto que a democracia deixa de ser um direito pleno e se transforma em uma concessão cuidadosamente vigiada. Nenhum poder é absoluto se não controlar a comunicação. Moraes entendeu que Brasília não termina nos limites do Distrito Federal. Ela se estende pelos servidores do Vale do Silício. Seu embate contra as Big Techs foi o capítulo mais ousado da sua expansão de domínio. Ao peitar bilionários globais e suspender plataformas inteiras, ele enviou um sinal para o mundo. No Brasil, a soberania não pertence mais apenas ao povo, mas ao guardião da ordem democrática. Esse controle será vital em 2026. O algoritmo será vigiado. Cada postagem, cada live, cada meme passará pelo crivo de uma assessoria especial de combate à desinformação. O que o sistema chama de defesa das instituições, a oposição chama de censura prévia. Mas para o mecanismo, esses termos são irrelevantes. O que importa é o resultado, a capacidade de silenciar uma narrativa em minutos, antes que ela se torne viral. Em 2026, a eleição não será decidida na TV, mas na capacidade de Moraes de manter o muro digital intacto. Esse muro não é feito de concreto, mas de termos de uso, decisões judiciais e cooperação forçada entre Estado e plataformas. O que antes era um espaço caótico de disputa de ideias passa a operar sob regras de exceção permanente. Perfis caem sem aviso, conteúdos somem sem explicação pública e a responsabilização nunca é individual, é estrutural. O recado é simples: quem controla o fluxo da informação, controla o ritmo da política. Não é preciso convencer milhões, basta impedir que certas ideias cheguem até eles. Nesse novo tabuleiro, candidatos não disputam apenas votos, mas tolerância algorítmica. Campanhas inteiras podem ser inviabilizadas não por rejeição popular,
mas por decisões técnicas e judiciais tomadas longe das urnas. O eleitor continua acreditando que escolhe livremente, enquanto o cardápio de opções é cuidadosamente filtrado. Em 2026, o poder não estará apenas em quem fala mais alto, mas em quem decide quem pode falar e por quanto tempo. Lula sabe que deve sua liberdade e sua elegibilidade, em parte, à postura combativa do STF contra a Lava Jato. Bolsonaro sabe que seu futuro e sua possível liberdade depende das mesmas mãos que o tornaram inelegível. Esse é o ápice do poder, quando todos os lados, por medo ou gratidão, orbitam ao seu redor. Para 2026, Moraes não busca um candidato favorito. Ele busca a preservação da instituição que ele moldou. O sucessor de Lula, ou o nome da oposição, terá que, obrigatoriamente, passar por um pedágio de submissão. Ninguém governa o Brasil hoje contra o Supremo. Arthur Lira, o outrora poderoso dono do orçamento, descobriu isso da pior maneira, ao ver seus poderes podados por decisões que o tornaram um ator secundário. O mecanismo é autorreferencial. Ele se alimenta da crise para justificar sua resistência. E 2026 promete ser a maior crise de todas. O roteiro é conhecido. Quanto maior a tensão institucional, maior a margem de manobra para decisões excepcionais. O discurso da defesa da democracia passa a funcionar como um salvo-conduto permanente, onde regras são reinterpretadas e limites se tornam elásticos. A política deixa de ser um jogo de votos e passa a ser um jogo de sobrevivência. Nesse cenário, campanhas não disputam apenas eleitores, mas sinais de alinhamento, silêncio estratégico e obediência preventiva. Quem desafia o centro desse poder não é apenas derrotado, é neutralizado. Assim, a eleição de 2026 tende a ser menos sobre projetos de país e mais sobre quem oferece menos risco ao arranjo vigente. A soberania popular permanece no discurso, mas é filtrada por camadas técnicas, jurídicas e morais que decidem o que pode ou não chegar às urnas. O eleitor vota, mas dentro de um cardápio previamente autorizado. E enquanto todos discutem nomes, escândalos e polarização, a engrenagem continua girando, reforçando a mesma lógica: estabilidade para o sistema, imprevisibilidade para o cidadão. Alexandre de Moraes sairá de cena um dia, mas o mecanismo que ele construiu permanecerá. Ele criou um modelo de exercício de poder que ignora a alternância de mandatos. Ele é o ponto cego da nossa democracia. Aquele lugar onde a luz da fiscalização não chega, mas de onde vêm as decisões que mudam a vida de 215 milhões de brasileiros. Em 2026, quando você depositar seu voto, lembre-se, a urna é o final do processo. O início, o meio e as regras foram decididos muito antes, em silêncio, em Brasília, por uma única caneta. O problema central não é um nome, mas o precedente. Quando decisões excepcionais se tornam rotina, o Estado deixa de operar por regras claras e passa a funcionar por interpretações flexíveis, quase sempre concentradas em poucos gabinetes. O cidadão comum não vê o processo, não conhece os critérios e não tem a quem recorrer. A legalidade vira um conceito elástico, ajustado conforme o momento político, enquanto o discurso oficial insiste que tudo é feito em defesa da democracia. É assim que o poder se perpetua sem precisar vencer eleições. Ele se consolida no controle do tempo, da narrativa e dos limites do jogo. Quando você percebe, o debate público já foi enquadrado, as alternativas já foram filtradas e a margem de escolha é mínima. O voto continua existindo, mas opera dentro de um trilho estreito, desenhado por quem nunca passou pelo crivo das urnas. Esse é o verdadeiro ponto cego. Não o que é dito em público, mas o que se normaliza nos bastidores. Eu sou o ponto cego do poder. Se você quer entender as engrenagens que ninguém te mostra, inscreva-se.
O próximo dossiê será sobre o futuro do legislativo sob o domínio judicial. Até lá!